Fala, meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Vocês estão bem de verdade mesmo? Bonjour para todos, bonjour para todas. Bom, eu vim fazer um vídeo aqui para vocês, mas na verdade é para mim, né? O vídeo hoje resolvendo um paradoxo hidrostático, né? O que é um paradoxo hidrostático e o que leva a gente a imaginar esse paradoxo hidrostático, né? Bom, a gente sabe que aqui é um ponto, né? Primeiramente eu vou intuir o que é esse paradoxo hidrostático, né? Por ter mais água, né? Vamos pensar nesse assoalho 2, né? Por ter mais água, né? A força exercida, né? Na, 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 par, no, na parte mais funda, né? Desse assoalho deve ser maior, né? Ou seja, intuitivamente, a força do assoalho 2 tem que ser maior que a força do assoalho 3, que tem que ser maior que a força do assoalho 1. Mas isso aqui não acontece, né? Na real, acontece, mas dado que a área é igual, né? O que é a área? A área desse assoalho aqui é igual à área desse assoalho aqui, que é igual à área desse assoalho aqui, me permite, né, admitir que as forças são iguais, mas não por causa da área, né, por causa do princípio de Steven. O que é o princípio de Steven? Dado um ponto na superfície ou um ponto mais profundo, né, eu pego um ponto mais acima, mais ρgh, né? Ou seja, como esse ponto, né, esse ponto P0 que a gente está assumindo aqui, né, é um ponto na superfície, é um ponto atmosférico, e a gente não está estudando ainda, né, nesse assunto, pontos atmosféricos, esse ponto eu considero ele zero, né? Ou seja, eu vou descobrir que a minha pressão naquele ponto vai ser ρgh, tal que ρ é a densidade, ρ é a densidade do líquido, que é uma suposta constante, G é uma constante, né, que é a atração da gravidade. Então, só sobra H, né? Ou seja, a pressão ela é um múltiplo de uma constante mais uma constante vezes uma coisa que varia. E essa coisa que varia é a altura. Ou seja, a minha pressão ali, né, vai depender apenas da minha altura. E como esses líquidos estão em pontos colineares, né, esses líquidos estão alinhados, né, eles estão ali na mesma altitude, eu posso assumir que a pressão em qualquer ponto aqui, que eu quiser, né, do líquido, a pressão em qualquer ponto, ela vai ser a mesma em cada líquido, né? Mas não pode se esquecer que a pressão nesse ponto aqui é diferente desse ponto aqui, ok? De pontos que estão aqui e pontos que estão aqui. Por quê? Princípio de Steven. A pressão entre dois pontos, né? Tem uma equaçãozinha diferencial que me diz que a derivada da pressão sobre a derivada da altura dele, né? Menos ρg, menos ρ, acho que é ρh, né? ρg, é isso mesmo, ρg. Ou seja, se eu tenho um aumento da minha profundidade, né? Eu tenho um aumento da minha pressão, né? Um aumento da minha pressão. Se eu tenho se meu ponto, né? Ele está subindo, né? Eu vou ter uma pressão menor, né? Bom, então eu posso assumir, e o que a gente sabe também, né? Para assumir que as forças são iguais, né? A gente sabe que pressão é a derivada da força, que é perpendicular sempre, né? Derivada da força perpendicular por unidade de área, né? Então, a gente pega e como a gente quer a força, né? Ou seja, a força perpendicular vai ser a pressão vezes a área, né? Ou seja, se eu assumo que a pressão é a mesma nos três assoalhos, né? Porque estão nas mesmas alturas, né? E se eu assumo que a área é a mesma, né? Que a força comprime, eu estou assumindo que a força é a mesma, né? Então isso aqui deixa de ser válido, porque novamente, pessoal, eu estou assumindo que a área é a mesma. Se a área é a mesma, essa força só ia depender da pressão. Mas como a pressão só depende da altura, então eu coloquei esses líquidos respectivamente colineares, né? Ou seja, eu coloquei a pressão igual, então a força é a mesma. Então a força
em 1 é igual a força em 2, que é igual a força em 3. Mas por que, que a força em 1, que a força em 2, que a força em 3 é igual, né? Bom, vou pegar esses dois assoalhos aqui e eu vou tentar te mostrar por que é assim, né? Por que, que tem que ser assim, né? Aqui eu provei de um jeito mais qualitativo, um jeito mais com conta, com cálculos. Agora eu vou tentar provar para você de um jeito mais intuitivo, usando lei de Newton e usando o princípio da ação e reação, né? Bom, primeiramente eu quero que você pense em um pontinho de água, um pontinho de água qualquer, né? Quero que você pense nesse ponto de água que está ricocheteando a superfície, que está tangenciando a superfície. Lembrando, as forças, né, elas têm que sempre ser perpendiculares à superfície da água, né, à superfície do assoalho, né. Eu vou trocar de cor aqui, vou pegar essa cor mais vinho, né, ou seja, pensa no pontinho de água, né, pensa que pontinho de água, né. Ele vai fazer uma força aqui nesse assoalho, né, tentando sair, e aqui essa força, F, né, vai devolver para ele, né? Devolver essa força F para ele, né? Bom, essa força ele tem um eixo x e um eixo y, né? Fy, Fx. Olha que interessante. Fx não é tão interessante para a gente, porque o Fx ele está na horizontal, né? E na horizontal só ia permitir se ele fosse escoar. Só que como ele não escoa, né? Porque tem um outro pontinho de água ali que está travando esse ponto, né? O interessante vai ser Fy. Esse Fy ele está para cima. Né? O que significa uma força estar para cima? Significa um alivio no peso dele, né? Ou seja, um alivio na massa da água, né? A gente vai ter um alivio na massa específica desse corpo, né? E isso é muito bom, né? Porque quando a gente tem esse alivio na massa específica desse corpo, isso significa que a força aqui, ela pode sim ser igual à força exercida nesse assoalho aqui, que eu vou tentar provar para você também, né? Bom, suponha que isso aqui é o mesmo ponto de água, né? A densidade é igual, esqueci de falar, a densidade dos corpos são iguais, isso é a densidade da água. Faço uma força aqui, né? Essa força é devolvida, aqui assim. Decompondo essa força, né? A gente vai ter um Fy e um Fx. Ah, olha que interessante. Fx, novamente, não é interessante pra gente, né? O Fy, que é interessante pra gente, né? Por que, que o Fy é interessante pra gente, né? Aqui, a gente vai ter o peso da água, né? Mais uma força Fy, né? Que devido à geometria do problema, ele tá sim associado, né? A esse problema, né? A geometria do problema ela é muito interessante, né? Ou seja, quanto mais aberto o assoalho, né? Mais aberto ele for, devido à geometria do problema, né? A gente vai ter uma força perpendicular aliviando o peso, né? E quanto mais fechado o assoalho for, mais contraindo ele vai contraindo a força, né? A pressão que está no fundo do líquido, né? A gente está conseguindo ver aqui, né? A gente tem aqui uma Fy aliviando o peso do assoalho 2 e aqui a gente tem uma Fy para baixo aqui, né? Aqui a gente tem um peso aqui, né? Eu não vou desenhar, não vou desenhar assim. A gente tem um peso aqui assim, ó. Ou seja, a gente tem a P mais Fy aqui, né? Vai originar a minha pressão. Então é isso. Isso aqui prova, né? Por que que líquidos, né? Detalhe, né? Casos especiais, né? Áreas iguais, pressões iguais, né? Áreas iguais, né? Em respectivas alturas colineares, né? Esses casos são válidos, né? Basicamente um probleminha de vasos comunicantes, mas nada de mais, né? É isso, valeu, um abraço.